e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer morada em nossos corações. Hoje vamos abordar um tema muito interessante e mexe muito conosco esse tema, e a reforma moral. Não vamos citar aqui nenhum capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, pois esse tema está em todo o Evangelho, pois a moral é a base dos ensinamentos cristãos. Para começar, eu vou trazer um pensamento do Espírito da Verdade, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz assim: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. E aqui nós paramos nesse pensamento do Espírito da Verdade e vamos perguntar: quem são os fracos? Quem são os sofredores? Quem são os enfermos? E nós vamos lembrar do ensinamento do Cristo, onde ele nos diz que nós somos os pobres de espírito. E nós necessitamos enriquecer o nosso espírito. Nós precisamos mudar hábitos, nós precisamos mudar sentimentos no imo da nossa alma. Muitas e muitas encarnações, e nós alimentamos sentimentos que não condizem com a vontade de Deus. E quando falamos a vontade de Deus, são as leis que regulam a vida do espírito. Os nossos hábitos ainda são hábitos que denotam a maledicência, a crítica contumaz, ou seja, a crítica repetitiva, a lamentação, a lamúria, a vitimização, a ironia, aquela ironia sádica, o deboche também nesse nível. E todos esses hábitos já viraram vícios, ou seja, condicionamentos na nossa alma, são alimentados por sentimento, por valores. A inveja, o ciúme, a prepotência, a presunção, a arrogância. São muitos sentimentos desvirtuados das leis de Deus, ou seja, e nós chamamos de imperfeições da alma, e trazemos em nós. E aí nós precisamos ir de humildade para perceber tudo isso. Porque o médico, ele pode diagnosticar as enfermidades. O médico, ele pode prescrever os remédios, mas a cura dependerá do paciente, da disciplina do paciente. O paciente deve seguir as orientações do médico. O paciente, ele deve tomar os remédios na quantidade certa, nos horários certos, e o médico prescreveu. E será que nós estamos fazendo isso? Pois Jesus é o médico das almas. Jesus conhece profundamente a nossa alma. Ele sabe das nossas enfermidades espirituais, mas também sabe dos nossos valores espirituais. Nós precisamos ter humildade para enxergar essas enfermidades em nós. E um bom começo é observar as emoções, pois as emoções são efeitos gerados pelo que sentimos. Muitas vezes a gente está com raiva, está com ódio, e alguém pergunta para nós: mas você está com raiva? E a gente fala: não, eu só estou chateado. A gente nem assume e estamos com raiva, estamos com ódio sim. Pois as emoções são sinais e nos mostram feridas em nossa alma. Às vezes aquele ódio, aquela raiva está sendo gerada
por ciúmes, por invejas, por querer ser atendido no momento e nós determinamos, e as coisas saiam da maneira que eu determinei. Então há uma presunção, uma prepotência, uma arrogância, uma incompreensão das leis de Deus pelo próprio Espírito, e somos. O convite da reforma moral e o convite da doutrina espírita vem revivendo esses ensinamentos do Cristo, vem trazendo luz para os ensinamentos do Cristo, pois Jesus já nos convidou a se autoconhecer. Então ele dizia assim: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque estes serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos observar, e a humanidade, o futuro da humanidade, eles que viverão na humanidade, na terra transformada, são eles que têm equilíbrio emocional. São os pacíficos, eles lidam com a situação dentro de um equilíbrio. Os mansos, a mansuetude, a docilidade, a brandura na alma. E como conquistar tudo isso? Primeiro, nós precisamos reconhecer a doença. Quando o médico está falando estamos enfermos, nós estamos enfermos. E quais são os remédios? Jesus prescreveu os remédios. Amai-vos uns aos outros. Ele disse ainda mais: amai-vos os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí a gente não quer tomar esse tipo de remédio, mas não tem outra forma. Toda vez que nós sentirmos a revolta dentro de nós, a mágoa, o ressentimento, precisamos elevar o pensamento ao alto e orar. Precisamos envolver em luz a nós mesmos e a eles que estão à nossa volta. Nós vamos ir finalizando essas reflexões, pedindo ao Cristo e sempre nos ilumine, pedindo ao alto e sempre nos abençoe. E vamos deixando um abraço no coração de todos nós que somos necessitados tanto de aprender a amar e de amar-se a si mesmo e aos nossos semelhantes. E assim seja.